Todas as noites, quando entramos na fase sem sonhos do sono profundo, fazemos uma viagem à região do não manifesto. É nesse momento que cada um de nós forma uma só unidade com a fonte. É da fonte que retiramos a energia vital que nos sustenta quando retomamos ao manifesto, o mundo das formas separadas. Essa energia é muito mais importante do que o alimento. Nem só de pão vive o homem. Mas não se chega aos sonhos sem sonhos de um mundo consciente. Embora o corpo ainda esteja funcionando, nós já não existimos mais nesse estado. Você consegue imaginar o que seria penetrar nos sonhos sem sonhos, completamente consciente? É impossível imaginar porque nesse estado não há conteúdo. O não manifesto não nos liberta, a menos que sejamos capazes de chegar a ele de modo consciente. Essa é a razão pela qual Jesus não disse que a verdade nos libertará, e sim que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Não se trata de um simples conceito de verdade. É a verdade da vida eterna além da forma, que só se conhece de um modo direto. Mas não tente ficar consciente nos sonhos sem sonhos. É altamente improvável que você consiga. Na melhor das hipóteses, você pode permanecer consciente durante a fase do sonho, mas não além dela. É o chamado sonho lúcido, que pode ser interessante e fascinante, mas que não é libertador. Portanto, use seu corpo interior como um portal de entrada para o não manifesto e mantenha-o aberto, de modo que você esteja em conexão com a fonte em todas as situações. Não faz diferença até onde interessa ao corpo interior se o seu corpo exterior é velho ou novo, frágil ou rijo. O corpo interior não tem um tempo. Se você ainda não é capaz de sentir o corpo interior, use um dos outros portais, embora em última análise todos sejam a mesma coisa. Vou mencioná-los de novo bem rapidamente. O agora pode ser considerado como o portal principal, é um aspecto essencial de cada um dos outros portais, inclusive do corpo interior. Não podemos estar em nosso corpo sem que estejamos intensamente presentes no agora. O tempo e o manifesto estão indissoluvelmente ligados, do mesmo modo como o eterno agora e o não manifesto. Quando dissolvemos o tempo psicológico, através de uma percepção intensa no momento presente, nos tornamos, direta ou indiretamente, conscientes do não manifesto. Diretamente, sentimos o não manifesto como o esplendor e o poder da nossa presença consciente, ou seja, sem conteúdo, apenas a presença. Indiretamente, temos consciência do não manifesto dentro e através do campo dos sentidos. Em outras palavras, sentimos a essência de Deus em cada criatura, cada flor, cada pedra e concluímos que tudo o que é sagrado. Essa é a razão pela qual Jesus, falando sobre a sua essência ou a identidade de Cristo, diz nas palavras de Tomé: rachem um pedaço de madeira, lá estou eu. Levantem uma pedra e me encontrarão ali. Um outro portal para o não manifesto é a paralisação do pensamento. Isso pode começar de um modo muito simples, ao prestar atenção à própria respiração, ou olhar concentradamente para uma flor, em um estado de alerta total, de tal modo que não haja espaço para nenhum comentário mental ao mesmo tempo. Existem muitas maneiras para criar um espaço no fluxo contínuo de pensamentos. É disso que trata a meditação. O pensamento pertence ao campo do manifesto. A atividade mental contínua nos mantém aprisionados no mundo da forma e funciona como uma tela opaca, que impede de nos tornarmos conscientes do não manifesto, conscientes da inexistência da forma e da eterna essência de Deus, tanto em nós mesmos como em todas as coisas e criaturas. Quando estamos intensamente presentes, é claro que não precisamos nos preocupar com a paralisação do pensamento, porque a mente para automaticamente. Essa é a razão pela qual eu disse que o agora é um aspecto essencial de todos os outros portais.
A entrega, ou seja, o abandono de qualquer resistência mental e emocional ao que é, também é um portal para um não manifesto. A razão disso é simples, já que a resistência interior nos isola das outras pessoas, de nós mesmos e do mundo à nossa volta, fortalecendo a sensação de separação da qual o ego depende para sobreviver. Quanto maior a sensação de separação, maior a nossa dependência ao manifesto, ao mundo das formas separadas. E quanto maior a ligação com o mundo das formas, mais dura e impenetrável será a nossa identidade com a forma. O portal é fechado e somos afastados da dimensão interior, a dimensão do profundo. No estado de entrega, a nossa identificação com a forma se dissolve e se reveste em uma espécie de transparência, e assim o não manifesto consegue brilhar através de nós. Depende de nós abrirmos um portal em nossas vidas que nos conduza a um acesso consciente ao não manifesto. Entre em contato com o campo de energia do seu corpo interior, esteja intensamente presente, deixe de se identificar com a sua mente, entregue-se àquilo que é. Podemos usar todos esses portais, mas só precisamos de um deles. Entrega significa aceitar esse momento como ele é. Mas você não vai ser capaz de se entregar a menos que você esteja completamente farto de sofrimento. Você teve sofrimento suficiente e a certa altura você se dá conta que a maior parte do seu sofrimento é criado por você mesmo. É criado a partir da resistência àquilo que é. É criado a partir da interpretação de algo que é. Isso vem de um pensamento desta interpretação e não da situação. Então você realmente se dá conta que teve sofrimento o suficiente. E somente quando você realmente teve o sofrimento suficiente em sua vida, você é capaz de dizer: eu não preciso mais disso. O sofrimento é um professor maravilhoso. O sofrimento é o único professor espiritual para a maioria das pessoas. E o sofrimento torna você mais introspectivo e gradualmente ele corrói o senso de si mesmo, construído pela mente. O ego. E para algumas pessoas, o momento chega quando elas se dão conta de que sofreram o suficiente. E este é, por exemplo, o caso de quase todas as pessoas que vão para um retiro. Se você perguntar a elas, todas elas tiveram a sua cota de sofrimento humano. De outra forma, elas não estariam abertas para receber a mensagem. Elas tiveram a sua cota de sofrimento humano. E elas atingiram um ponto no qual elas se encontram prontas para ouvir. A mensagem que diz que há outra maneira de viver. A outra maneira na qual você pode viver que não cria mais sofrimento. Para você mesmo.
Porque, em grande medida, os seres humanos criam o seu próprio sofrimento. E, portanto, quando você está pronto para ouvir essa mensagem, e esta é realmente a mensagem que está em toda religião. Essa é a mensagem central do budismo é o fim do sofrimento. E até mesmo a mensagem central nos ensinamentos de Jesus fala em encontrar a pérola de grande valor, encontrar o reino dos céus, que está dentro de você aqui e agora, como disse Jesus. E com certeza isso é parar de viver num estado de sofrimento. Então alguém poderia dizer que você precisa de sofrimento para que você se dê conta, para que você atinja um ponto no qual você percebe que não precisa mais sofrer. É um paradoxo aqui. Se eu não tivesse sofrido, este ensinamento não teria existido. Então você poderia dizer que ele surgiu como o resultado de um sofrimento intenso. Porque, como ser humano, eu não teria evoluído espiritualmente se eu não tivesse sofrido. Então o sofrimento foi o meu principal professor. E o sofrimento é o principal professor de muitas pessoas. Não estou ensinando nada a você. Você está consciente e está prestando atenção. Há um ditado oriental que diz: o mestre e o ensinamento juntos criam um ensino. Em qualquer caso, as palavras em si não são importantes. Elas não são a verdade, só apontam para ela. Falo no momento de presença e, enquanto falo, você pode querer se juntar a mim neste estado. Embora cada palavra que eu empregue tenha uma história, e, é claro, venha do passado, assim como todas as línguas, a palavra deste momento são condutoras de uma alta frequência de energia de presença, bem diferente do significado que elas transmitem como simples palavras. O silêncio é um condutor até mais potente de presença. Portanto, quando você ouvir essas palavras, perceba o silêncio entre e sob as palavras. Perceba os espaços. Ouvir o silêncio, onde quer que você esteja, é um caminho fácil e direto de tornar-se presente. Mesmo quando há barulho... Coincidência. Mesmo quando há barulho, há sempre um pouco de silêncio, sob e entre os sons. Ouvir o silêncio cria imediatamente uma serenidade dentro de nós. Só a serenidade dentro de nós percebe o silêncio lá fora. E o que é serenidade senão a presença, a consciência livre das formas de pensamento? Eis aqui a realização exata do que venho falando. Não se apegue a uma única palavra. Você pode substituir Cristo por presença se achar mais significativo. Cristo é a essência de Deus dentro de nós ou o nosso eu interior, como às vezes é chamado no Oriente. A única diferença entre Cristo e a presença é que Cristo remete à nossa existência divina sem se importar se estamos ou não conscientes dela, ao passo que a presença significa a nossa divindade vigilante ou a essência de Deus. Se admitirmos que não há passado nem futuro em Cristo, podemos esclarecer muitos mal-entendidos e falsas crenças sobre ele. Dizer que Cristo foi ou será é uma contradição. Jesus foi um homem que viveu há 2000 anos e exerceu a sua divina presença, a sua verdadeira natureza. Suas palavras foram
Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu já existia antes de Abraão ter nascido. Isso significaria que ele ainda estaria dentro da dimensão do tempo e da identidade da forma. As palavras eu sou, utilizadas em uma frase que começa no tempo passado, indicam uma mudança radical, uma descontinuidade na dimensão temporal. É uma afirmação ao estilo Zen, de grande profundidade. Jesus tentou transmitir diretamente, e não através de divagações, o significado de presença, de autorrealização. Ele foi além da dimensão da consciência governada pelo tempo e penetrou no domínio da eternidade. Foi assim que a dimensão de eternidade surgiu neste mundo. A eternidade não significa tempo sem fim, mas sim tempo nenhum. Assim, o homem, Jesus, se tornou o Cristo, um veículo de pura consciência. E qual é a própria definição de Deus na Bíblia? Será que Deus disse, eu fui e sempre serei? Claro que não. Isso teria conferido realidade ao passado e ao futuro. Deus disse, eu sou o que sou. Aqui não existe o tempo, só a presença. A segunda vinda de Cristo é uma transformação da consciência humana, uma mudança do tempo para a esperança, do pensamento para a consciência pura, e não a chegada de algum homem ou de alguma mulher. Se Cristo estivesse para chegar amanhã, revestido de alguma forma externa, o que ele ou ela poderia nos dizer além do seguinte: eu sou a verdade, eu sou a divina presença, eu sou a vida eterna, estou dentro de você, estou aqui, eu sou o agora. Caraca! Arrepiou aqui, e aí? Pense agora no seguinte: se não existe nada, só o silêncio, ele não teria nenhum significado, porque nem ia saber o que era aquilo. Só quando o som apareceu é que o silêncio passou a ter um sentido. Da mesma forma, se só existisse o espaço, sem nenhum objeto, ele também nada significaria para você. Imagine-se como um ponto de consciência flutuando na imensidão do espaço, sem nenhuma estrela, nenhuma galáxia, somente o vazio. O espaço não teria imensidão, ele nem estaria ali. Não haveria velocidade nem movimento de um ponto para o outro. São necessários ao menos 2 pontos de referência para que a distância e a velocidade possam ter um significado. O espaço só passa a ter um significado no momento em que a unidade se transforma em 2, e em que, como 2, se transformam em 10.000 coisas, que é como Lao Tse chama o mundo manifesto. É assim que o espaço se amplia cada vez mais. Portanto, o mundo e o espaço surgem no mesmo momento. Nada poderia ser sem que houvesse o espaço, ainda que o espaço não seja nada. Mesmo antes que o mundo existisse, antes do Big Bang, se você preferir, não existia nenhum espaço vazio esperando para ser preenchido. Não existia nenhum espaço, assim como não existia coisa alguma. Só existia o não manifesto, a unidade. Quando a unidade se transformou em 10.000 coisas, o espaço, de repente, mostrou que estava ali, permitindo que as 1.000 coisas existissem. De onde ele terá surgido? Será que Deus o criou para acomodar o mundo? Claro que não. O espaço é coisa nenhuma. Portanto, ele nunca foi criado. Saia de casa em uma noite clara e olhe para o céu. Os milhares de estrelas que podemos ver a olho nu não passam de uma fração infinitesimal do que existe lá por cima. Os telescópios mais potentes já conseguem identificar 1 bilhão de galáxias, cada uma formando um mundo isolado, contendo cada um bilhões e bilhões de estrelas. Ainda assim, o que inspira mais respeito é o próprio espaço sem fim, a profundidade e a quietude que possibilitam que toda essa grandeza exista.
Nada poderia inspirar mais respeito e grandiosidade do que a inconcebível imensidão e quietude do espaço. E ainda assim, o que ele é? Um vazio, um imenso vazio. Aquilo que se apresenta para nós como espaço, no nosso mundo percebido através da mente e dos sentidos, é a forma exteriorizada do próprio não manifesto. É o corpo de Deus. É o grande milagre. E o grande milagre é que essa quietude e imensidão que permitem o universo ser, não estão apenas lá no espaço, estão também dentro de nós. Quando estamos inteiro e totalmente presentes, nós o encontramos como espaço interior e sereno da mente vazia. Dentro de nós, ele é imenso em profundidade, não em extensão. A extensão espacial é, em última análise, uma percepção distorcida da profundidade infinita, uma característica da realidade transcendental única. O espaço e o tempo que percebemos são, em essência, uma ilusão, mas contêm um cerne de verdade. Correspondem às duas características essenciais de Deus, que são a infinitude e a eternidade, vistas como se tivessem uma existência externa fora de nós. Dentro de nós, o espaço e o tempo possuem um equivalente que nos revela não só a verdadeira natureza de cada um deles, como também a de cada um de nós. Enquanto o espaço corresponde à quietude, à infinitamente profunda região da mente vazia, o tempo tem o seu equivalente interno na presença, na percepção do eterno agora. Lembre-se de que não há diferença entre os dois. Quando o espaço e o tempo são percebidos, em nosso interior como não manifesto, mente vazia e presença, o espaço exterior e o tempo continuam a existir para nós, mas perdem a importância. O mundo também continua a existir para nós, mas não nos impõe mais restrições. Portanto, o objetivo final do mundo não está dentro do mundo, mas na transcendência do mundo. Assim como nós não teríamos consciência do espaço se não houvesse objetos no espaço. O mundo é necessário para que o não manifesto seja percebido. Talvez você tenha ouvido o ensinamento budista. Se não houvesse ilusão, não haveria iluminação. É através do mundo e, em última instância, através de você, que o não manifesto é reconhecido. Estamos aqui para tornar possível que o propósito divino do universo se revele. Essa pessoa que fez coisas ruins com você ainda vive em você, mesmo que ela já tenha falecido. Ela existe como uma entidade emocional e mental que você carrega como um pequeno gremlin. Também há a porta para a presença, que é aceitar totalmente sua experiência nesse momento. Então, se você pode falar com quem quer que seja e aceitar totalmente o que ele ou ela disser nesse momento, tudo bem. Existem várias portas para a presença, mas é a presença que importa. Por exemplo, quando você encontra seu ex após um divórcio e todas as coisas que aconteceram durante os anos se acumulam em sua mente. É preciso estar realmente presente para não entrar no antigo modo reativo. Conhecer essa pessoa é quase como se não houvesse passado. É uma coisa incrível. Sim, você conhece o passado, mas no momento de conhecer aquela pessoa, só existe você, que não é você como personalidade. Quando você se torna realmente presente, emerge a outra metade de você. A personalidade se torna relativamente sem importância, enquanto a presença incondicionada brilha. Dessa forma, você é capaz de conhecer outro ser humano, mesmo que tenha compartilhado um passado desagradável com ele ou ela. Mas você pode conhecer essa pessoa quando o eu profundo do outro brilha através de você.
Você conhece a pessoa através desse eu profundo, o que significa que você a conhece sem referência ao passado. Essa habilidade está em você não como pessoa, mas como uma capacidade de estar presente, de encontrar um ser humano, mesmo um ser humano com quem você compartilhou muito do passado desagradável, sem referência ao passado. Você está encontrando aquela pessoa no presente, totalmente no presente. Isso é algo enorme e conheço pessoas que praticaram isso. Muitas delas relataram e disseram que, às vezes, nem sempre, quando você faz isso, não está buscando outra coisa além disso. E é suficiente por si só. No entanto, transformações quase milagrosas aconteceram na outra pessoa quando você a conheceu sem referência ao passado. Não é que você queira que a outra pessoa mude. Tudo isso desaparece. Você simplesmente não está trazendo o passado para esse encontro. E não é incomum que a outra pessoa, sem perceber o que está acontecendo, se liberte, pelo menos nesse momento, de sua personalidade pesada. E algo além da personalidade delas também brilha. Isso é um milagre de transformação. É por isso que, às vezes, quando um dos dois que compartilham muito do passado desagradável se torna consciente, pode levar à transformação do outro, não necessariamente. Senão, também está tudo bem. Pelo menos você é livre. E isso também pode acontecer com seus pais. De repente, a forma como eles se relacionam com você muda quando você os conhece sem referência ao passado e em absoluta presença. É uma experiência incrível. Portanto, eu sugiro que você experimente. Reserve um tempo para praticar. O dia de ação de graças ainda está muito longe no futuro e é aí que você pode experimentar quando se senta ao redor da mesa grande. Isso é para os norte-americanos que comemoram o dia de ação de graças. Quando você se senta ao redor da mesa, basicamente é você. Isso representa o passado sentado ao redor da mesa. Algumas pessoas também temem o Natal. Natal? Oh, não! Porque estamos enfrentando o passado vivo. Portanto, é uma coisa milagrosa. E, novamente, pode-se dizer que esse é o verdadeiro significado do perdão. Não é tanto um ato de acrobacia mental, como alguns diriam. É mais sobre se encontrar no presente, liberando-se do peso do passado e permitindo que a verdadeira essência de quem você é e a verdadeira essência dos outros brilhem. É um caminho para a cura e a transformação. Ok, sim, você fez coisas horríveis, mas estou tão espiritual que te perdoo. Eu te perdoo, pelo menos eu estou tentando. Pelo menos eu estou tentando. Você nem está tentando. Porque eu sempre perdoo. Tem que ser o primeiro, é sempre o mesmo. Você está perdido de novo. Então, perdoar não é tão mental. Não é formular certas coisas em sua mente e tentar viver de acordo com um certo pensamento em sua mente. O que é muito difícil, não impossível. O verdadeiro perdão é entrar nesse estado de presença para que você saiba que não é a personalidade condicionada pelo passado. Então você pode encontrar a pessoa, até mesmo a pessoa que fez algo com você, se você escolher conhecê-la. Você não precisa conhecer uma pessoa para fazer coisas ruins com você. Mas a questão é se
essa pessoa ainda existe em você como uma forma mental, como uma forma de pensamento ou como uma entidade emocional mental. Essa pessoa que fez coisas ruins para você ainda vive em você, mesmo que ela possa ter falecido, mas eles vivem em você como uma entidade mentalmente emocional que você carrega. É como um pequeno gremlin que vive em você. E não é agradável. Então, o perdão significa reconhecer isso pelo que é. Não é realmente a outra pessoa, pois talvez ela tenha falecido há 10 anos. Não é mais a outra pessoa. É algo que você ainda carrega em seu campo emocional, mental, e ela vive lá. E isso é novamente algo para reconhecer. Se você reconhecer isso como algo que vive em seu campo emocional, mental, então é muito mais fácil se afastar dele e não ser mais atraído por ele. Isso tem algo a ver com algo que vive em você. E você o reconhece como algo que você não quer ou não precisa mais. Então, gradualmente, ele se dissolve, pois você não está mais reagindo contra isso. Então, você teria dividido em você, desde que esteja lá, aquela formação mental, emocional, mental e entidade, e então há esse outro padrão em sua mente que reage contra isso. É um pouco louco, mas o perdão, então, está realmente vindo conhecer o outro, se o outro ainda estiver lá. E você está realmente agora o conhecendo pessoalmente, sem referência ao passado. Pessoas com quem você tem uma queixa, as pessoas podem carregar queixas e elas realmente gostam de suas queixas. O ego adora queixas. As pessoas dizem, 20 anos atrás ele fez isso comigo. 30 anos atrás, um título terrível em mim. Meu Deus, a águia ama queixas. Mas, contanto que você carregue mesmo uma queixa, e uma queixa é um ressentimento de longa data, o ressentimento pode ser de curta duração, mas a queixa tende a ser uma coisa muito, muito longa. Porque, pelo menos, é assim que eu defino. A queixa continua e continua, e você a carrega em você. Ela está em sua mente. E mesmo apenas uma queixa sobrevivente em você, muitas vezes pode impedi-lo de acessar totalmente a presença, de realmente despertá-la completamente. É algo muito escuro, uma mancha escura em você que se apaga e impede que a consciência surja totalmente. Então você tem que realmente ter muito cuidado para ver o que eles fazem com você e ver que o vício em uma queixa é apenas o que é viciado. É sua culpa. A personalidade deriva da personalidade egóica. O ego obtém sustento da mágoa e força da mágoa. Então, se você guarda uma mágoa, isso significa que o próprio ego ainda está operando. Não é você quem está abrigando a mágoa. É o ego em você que está abrigando a queixa. Então, se você tem uma queixa sobrevivente em você em relação a outra pessoa, você precisa saber que, em última análise, não é você, é o ego que ainda está operando. Para que você possa se desenvolver em outras áreas de sua vida e os restos do ego permaneçam em você. Mesmo que possa se apegar, vamos ver seu despertar lindamente. Mas há um canto em sua mente onde o ego sobrevive,
porque se apegou a uma mágoa. E pode haver outros cantos também, onde o ego pode se anexar depois em particular. Qualquer coisa relacionada ao passado. Ele se apega a uma coisa específica em sua mente e então está esperando. E, ocasionalmente, pode até mesmo em outras situações, o ego ainda pode voltar mais facilmente porque está lá. Ainda está se alimentando da mágoa. Então, não está morrendo de fome. Ainda está se alimentando dessa mágoa que você guarda. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.